Salve, salve, galerinha! Tio Gaspar na área. Achou que não ia aparecer por alguns instantes. Galerinha, estamos aqui para mais uma aula ao vivo no canal Matemática com o Gaspar. Dessa série que estamos já combinado. Daqui até o Enem, vamos juntos. Toda segunda-feira, às 20 horas e 30 minutos. Tamo junto e vamos junto até o Enem. Vocês devem ter acompanhado, deve estar acompanhando que nas últimas aulas, nosso tema se transformou em proporção. Fizemos uma aula de razão e proporção, depois fizemos uma aula de escala e hoje vamos para uma aula de grandezas proporcionais. Tá? Hoje é uma aula teórica. É uma aula onde eu vou fazer entrar na cabeça de vocês o conceito, a ideia de grandezas proporcionais. Para que na semana que vem a gente coloque em aplicabilidade, tanto em exercícios quanto em regra de 3 simples em composta. Então a aula de hoje é fundamental. Antes de eu continuar, tá aqui embaixo. Siga Matemática com Gaspar no Insta. Lá eu tenho postado sempre bastante coisa sobre os temas da aula da semana, que ajuda vocês a se prepararem para essas aulas ao vivo. Tá bacana. Além de você estar contribuindo para que essa minha aula chegue para mais pessoas, a gente consiga atingir mais gente. Quanto mais gente a gente atingir, melhor. Lembra aquela ideia de não vamos desistir, vamos junto. Dá para aprender matemática e dá para aprender muita matemática até a prova do Enem. E essa é a minha missão com vocês. Fechadíssimo? Tá. Uma outra coisa. Hoje eu vou fazer uma aula bem conceitual. Vou fazer uma aula para que vocês abram a cabeça de vocês em relação à matéria. Tá? Fundamental para que a gente possa fazer as aplicabilidades na semana que vem. Então assiste essa aula até o final. Se inscreva no meu canal aqui do YouTube e não esquece de curtir, ativar o sininho para toda semana você ser lembrado da aula também. Ou ajuda e ajuda Joe, Gasparzito. Obrigado pelas demonstrações de carinho, gente, sempre aqui, aqueles guerreiros que estão junto comigo e também as pessoas que estão junto comigo aí também nas outras aulas. Durante a semana, nas mídias sociais, nossa, quantas demonstrações de carinho no Brasil todo. Muito obrigado, tá? Lembrando, professor de matemática Zé Alvino tem um conteúdo de matemática muito bacana também no Instagram e ele está fazendo aula de matemática às terças-feiras, tá? Mesmo horário do nosso aqui, só que às terças-feiras. Ele está trabalhando na análise combinatória. Vale muito a pena vocês irem lá amanhã assistir, galera. Muito a pena. Beleza? Grande abraço, Zé. Então, vamos que vamos. Vamos falar de grandezas proporcionais, tá? Vocês vão entender, uma coisa que é importante vocês entenderem na aula de hoje, é que a gente está analisando a proporção, tá, entre duas grandezas. É óbvio que pode existir a relação entre várias grandezas e as proporções entre elas, mas sempre de duas em duas, tá? Eu vou começar falando sobre as grandezas diretamente proporcionais. As grandezas diretamente proporcionais, carinhosamente conhecidas como GDP, certo? Tá, só um resuminho para vocês. Grandezas diretamente proporcionais são aquelas grandezas em que uma aumenta e a outra aumenta na mesma proporção. Se uma diminui, a outra diminui na mesma proporção. Vamos pegar um exemplo aqui. Olha só, eu vou pegar aqui espaço, deslocamento, certo? E eu vou pegar tempo, certo? Deslocamento eu vou chamar de D, tempo eu vou chamar de T. Aí eu vou falar o seguinte para vocês. Um determinado veículo percorre uma distância de 20 metros em
4 segundos. Certo? 20 metros em 4 segundos. O mesmo veículo vai percorrer, então, 40 metros em... Aí eu pergunto para vocês, quanto tempo? A resposta quase que imediata é 8 segundos. Você deve ter pensado nisso daí. Ah, peraí, se 20 metros eu percorro em 4 segundos, 40 metros em 8 segundos. Tá aqui, ó. Você faz essa relação. Assim como você... Deixa eu pôr um pouquinho aqui no rumo para ficar mais bonitinho, certo? Tanto que se eu vier aqui e fizer assim, ó, e se fosse 10 metros? Então, em vez de eu dobrar, eu diminuo pela metade. O que você responde praticamente automaticamente? Praticamente automaticamente. Você responde 2 segundos. Só que, em todos esses casos em que você respondeu em 20 metros, 4 segundos. Então, 40 metros, dobrou. Então, eu dobrei a distância, dobrei o tempo. Diminuí a minha distância pela metade, diminuí a minha distância pela metade. Você só está fazendo esse raciocínio porque você está partindo do propósito que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Só que tem um porém, no entanto, todavia. Para garantir a proporção entre duas grandezas, eu tenho que ter, no mínimo, uma terceira grandeza constante. E nesse caso, gente, vai ser a velocidade. Como assim, Gaspar? Me explique melhor. Tá, que isso que você falou, de ao dobrar a distância, eu dobrar o meu tempo, é porque você está partindo do propósito que eu estou aplicando a mesma velocidade. Por quê? Se eu tivesse dobrado a minha distância, só que eu tivesse aumentado e muito a minha velocidade, eu não dobraria a minha distância, o meu tempo. Ou seja, o que garante essa proporção é uma constante. E essa constante é sempre no mínimo, uma terceira grandeza. Então, sempre que eu for analisar a relação de proporção entre duas grandezas, eu tenho que ter, no mínimo, uma terceira grandeza que garanta esta proporção. Neste caso, é a velocidade. E nesse caso, a gente chama a velocidade, vou escrever aqui, ó, a gente chama, nesse caso, essa constante de constante de proporção. Tá? Então, nesse caso, essa grandeza, ela se torna a constante de proporção, que é a grandeza que garante a proporção entre as outras duas grandezas. Nesse caso, compreendido isso, então eu posso afirmar, neste caso que está aqui, que deslocamento e tempo são grandezas diretamente proporcionais, porque se uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção, tendo como garantidor desta proporção a velocidade. Mas o que eu quero que vocês percebam aqui? Quais são os efeitos que isso vai causar? O primeiro efeito que isso vai ter é que se eu pegar, certo, 20 e dividir por 4, ou 40 e dividir por 8, ou 10 e dividir por 2, o meu resultado, certo? Se eu fizer isso, para todas as situações que eu colher, partindo do propósito que a minha velocidade é constante, o resultado vai ser o mesmo. Nesse caso, o que eu quero que vocês percebam? Que a divisão entre a distância, o deslocamento e o tempo está sendo constante. E aí eu digo o seguinte, peraí, então tá, então eu sei que D, olha lá, eu sei que D e T são GDP. Porque se um aumenta, o outro aumenta na mesma proporção, tendo a velocidade como garantidor disso daí. Beleza. Dividindo o deslocamento pelo tempo, vocês perceberam que o resultado está sendo constante. Nesse caso, essa constante é a velocidade, neste exemplo, né? Tá? E, nesse caso, o que eu estou colhendo da informação? Que a divisão está sendo constante. Então, eu posso fazer uma relação. Qual relação que eu posso fazer? Grandeza, olha lá. Grandezas diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais.
divisão é constante. E aí, meus queridos, minhas queridas, qual é o raciocínio que eu tenho que ter? Se duas grandezas são diretamente proporcionais, é porque a divisão entre elas vai ser constante. Raciocínio ao contrário. Se duas grandezas, a divisão entre elas estiver sendo constante, é porque essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, se você pegar um experimento físico ou um experimento químico, por lá fazer a experimentação e o resultado entre duas grandezas quaisquer estiver dando uma divisão constante, é porque essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Ou seja, se uma dobra, a outra dobra também. Se uma diminui pela metade, a outra diminui pela metade também. Só que neste caso, eu vou ter uma terceira grandeza que vai ser constante, que é o que vai garantir esta proporção. Então, grandezas diretamente, divisão é constante. Se a divisão é constante, grandezas diretamente proporcionais. Então, isso aqui, meus queridos, ó, isso daqui é fundamental que vocês saibam. Fundamental. Fundamental. É o mais importante que vocês têm que guardar até aqui. Certo? Tem um print na tela. Vou deixar vocês, vou sair da tela um pouquinho, só um minuto. Quase que eu caí aqui, mas beleza. Vocês dão risada, né? Olha lá, deram um print. Certo? Pronto. Tá, então vocês já guardaram isso. Grandezas diretamente, a divisão é constante. Se a divisão é constante, a grandeza é diretamente proporcional. Provei para vocês aqui, ó. Porque eu provei, ó. Uma grandeza aumentou, a outra aumentou na mesma proporção. Grandezas diretamente. Na hora que eu dividi as duas grandezas, o resultado está sendo constante. Nesse caso, 5. Nesse caso aqui é 5 metros por segundo, né? Tá? Então, eu concluí o quê? Grandezas diretamente, a divisão é constante. Divisão é constante, grandezas diretamente. Isso é o mais importante até então. Beleza. Vou apagar o quadro e vou fazer um estudo agora para grandezas inversamente proporcionais. Certo? O que eu vou fazer aqui agora? Vocês dão risada dos meus tombos, né? Falar nada para vocês. Ó. Grandezas inversamente proporcionais, carinhosamente chamada de GIP. Beleza? Tá, o que eu vou fazer agora como referência? Eu vou usar agora como grandezas para o nosso estudo a velocidade, V, o tempo, e a gente vai fazer assim. Um veículo a uma velocidade de, vamos pôr aqui, 20 metros por segundo, faz um determinado percurso em 5 segundos, certo? Aí eu venho e digo para vocês aqui, vamos pôr 5 segundos não, para facilitar um pouco a vida de vocês, eu vou pôr 4 segundos. Então, um veículo a uma velocidade de 20 metros por segundo faz um determinado percurso em 4 segundos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dobrar a minha velocidade. Então, a minha velocidade vai dobrar de 20 para 40. Eu estou indo mais rápido. Então, você me responde, beleza, então o meu tempo vai cair pela metade. É quase que um raciocínio direto que vocês fazem. E se a minha velocidade tivesse caído pela metade, 10 metros por segundo, se eu estou indo mais devagar, eu vou demorar mais tempo. Se a minha velocidade caiu pela metade, o meu tempo vai dobrar, certo? Tá, então você tem essa linha de raciocínio. Só que você só pode afirmar que ao dobrar a minha velocidade, o meu tempo cai pela metade
se você garantir que o percurso é o mesmo. Concordo que neste caso, se eu não mantivesse o mesmo deslocamento, porque se eu aumento a minha velocidade, só que eu aumento várias vezes a distância a ser percorrida, necessariamente o meu instante não vai diminuir pela metade. Então, eu tenho que ter uma grandeza que garanta essa proporção que a gente pensou. Dobrou a velocidade, caiu o tempo pela metade. Diminuiu a velocidade pela metade, o meu tempo dobrou. E neste caso, eu tenho essa grandeza garantidora, que vai ser a minha constante, que é o deslocamento. Isso aqui, essa proporção, só existe se o meu deslocamento for constante. Então, a gente fala, neste caso, que o meu deslocamento é a minha constante de proporção. Então, a gente fala isso. Neste caso, o meu deslocamento seria a minha constante de proporção. Aí, eu venho aqui e digo para vocês o seguinte. Então Gaspar, então velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais se o meu deslocamento for constante. Então, eu tenho que ter uma terceira grandeza que me garanta a proporção entre as outras duas. Perfeito? Tá, mas Gaspar, consequências disso. Você vai vir aqui agora e vai multiplicar. Se você fizer 20 vezes 4, 40 vezes 2, 10 vezes 8, o resultado está sendo constante. E neste caso, este resultado constante é justamente a minha distância. Então, nesse caso, o que eu quero que vocês percebam? Essas duas grandezas são inversamente? São. Multiplica. 20 vezes 4 dá 80. 40 vezes 2 dá 80. 10 vezes 8 dá 80. Então, eu posso afirmar facilmente que velocidade e tempo têm um produto constante. E aí, gente, cai naquilo que a gente concluiu anteriormente. Grandezas inversamente proporcionais, produto é constante. Então, na verdade, o que vocês têm que guardar disso daí? Tá? Duas grandezas que são inversamente proporcionais, o produto entre elas é constante. Se duas grandezas têm produto constante, é porque elas são inversamente proporcionais. Ou seja, se uma aumenta, a outra diminui inversamente proporcional. Perfeito? Perfeito? Então, na verdade, de tudo isso que eu expliquei, tanto para diretamente quanto para inversamente, é para que vocês possam concluir, que duas coisas vocês precisam guardar. Grandezas diretamente, divisão é constante. Grandezas inversamente, o produto é constante. Raciocínio ao contrário. Se eu estou lá resolvendo um exercício e duas grandezas possuem uma divisão constante, elas são diretamente proporcionais. Se o produto é constante, elas são inversamente proporcionais. Para você nunca mais confundir, divisão constante, diretamente proporcional. Ai, Gaspar, eu nunca mais vou esquecer. Isso, meu querido, isso, minha querida. Beleza? Obrigado, galera, pelo carinho. Vamos que vamos, que temos bastante coisa para falar na aula de hoje ainda. Compreendido aqui? Tá, então eu vou deixar vocês darem um print. Prometo que não vou cair agora. Tomar minha água aqui enquanto isso. Deram um print na tela. Printaram. Então vamos para a parte que nos interessa. Vamos para algumas aplicabilidades disso daqui, tá? Seguinte, galerinha. Vou fazer um estudo para vocês aqui agora. Tá? Da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui alguns exemplos e em cima desses exemplos a gente vai analisar ainda mais
a matéria, tá? Primeiro exemplo, ele vai vir aqui e vai me dizer assim, ó, vai me dizer ou eu vou concluir, X e Y são GDP. Então, no exercício, no enunciado, e isso na prova do Enem acontece muito, dele dizer, sabendo que uma grandeza tal é diretamente proporcional a uma grandeza tal, o que ele acabou de me dizer? Que a divisão entre essas duas grandezas é constante. Porque se elas são diretamente proporcionais, a divisão entre elas é constante. Essa constante, normalmente, ele chama de K. Aí ele fala, sabendo que a constante de proporção K, então essa é a situação, ele chamou essa constante de K. Então você tem aqui conclusões que você pode tirar. Ele pode ir lá e pedir para você marcar essa alternativa. X é igual a Y vezes a constante, já que X e Y são grandezas diretamente proporcionais. Mas o que significa a divisão entre essas duas grandezas ser diretamente proporcionais, tá? O que significa, desculpa, a divisão entre essas duas grandezas ser constante? Significa que se eu dividir x1 por y1, vai dar o mesmo resultado que x2 por y2, que vai dar o mesmo resultado que x3 por y3, e assim para o infinito, é constante. Então, se eu dividir x1 por y1 tem que dar o mesmo resultado que x2 por y2, x3 por y3 e assim por diante. Isso são grandezas diretamente proporcionais, tá? Olha o exemplo 2. Olha o exemplo 2. Ele vai lá e me fala que uma grandeza A e uma grandeza B são grandezas inversamente proporcionais. Espera aí, galerinha. Se eu tenho duas grandezas que são inversamente proporcionais, é porque o produto entre elas é que vai ser constante. Mesma coisa, normalmente ele chama essa constante de K, que vai ser a nossa constante de proporção. Beleza? Ó, não esquece. Ó, aqui, ó. Vai lá no Insta depois da aula, hein? Vai lá no Insta depois da aula. Beleza. Mas o que acontece? Daqui, então, você pode tirar, então, que o x é k sobre y, por exemplo. Se eu passar o y dividindo, o x é igual a k sobre y. Mas o mais importante disso daqui é você sacar que o fato do produto ser constante significa o quê? Que se eu fizer x1, y1, tem que dar o mesmo resultado que x2, y2, que tem que dar o mesmo resultado que x3, y3, e isso para o infinito. E isso para o infinito. Então, olha lá, certo? Dei um print na tela para a gente prosseguir. Vamos fazer mais. Certo? Então, isso daqui, ó, você pode concluir, ou isso aqui ele pode te dizer. Ele pode ir no enunciado dizer, sabendo que uma grandeza A... Ué, só um minutinho aqui, ó. Me avisaram ali. Ó, chamei de X e Y, mas aqui são as grandezas A e B, né? Olha lá. Grandeza A, grandeza B, grandeza A, grandeza B, para não ficar muito esquisito. Ó, de repente nada faz sentido, né? Mas ainda em tempo. Obrigado, gente. Olha lá, certo? Então o produto é constante. Aí nesse caso, ele pode afirmar que o produto entre A e B, ele pode falar assim, ó, sabendo que uma grandeza A e uma grandeza B são inversamente proporcionais. Opa, então ele me afirmou. Então, ele acabou de me afirmar que o produto entre elas é constante. Se o produto é constante, A1 vezes B1 é igual a 2 vezes B2, que é igual a 3 vezes B3 e assim por diante. Mas pode ter os casos em que, contextualmente, você tenha que concluir que é diretamente ou que é inversamente. Quer ver eu dar um exemplo para você? Então, vamos lá. Vou dar um exemplo daqui e vou dar um exemplo de cá. Eu tenho lá número de operários e o número de peças que eles produzem.
Vocês concordam comigo que quanto mais operários eu tenho, mais peças eu produzo? Mas desde que eu parta do propósito de que esses operários estão trabalhando na mesma produtividade. Porque se eu aumentar o número de operários, mas a produtividade diminuir, ou porque eles estão trabalhando mais devagar, ou porque diminuiu a carga horária, então pode ser que eu aumente o número de operários e não aumente o número de peças. Então, para eu dizer que ao aumentar o número de operários, eu aumentei na mesma proporção o número de peças produzidas, eu tenho que ter algumas grandezas constantes, tipo a produtividade. Ou seja, o operário mantém a mesma produtividade. Então, neste caso, o número de operários, que eu vou chamar de M, e número de peças, que eu vou chamar de P, são GDP. São GDP. Então, neste caso, N dividido por P vai ser constante. Tá vendo? Ó, N dividido por P vai ser constante. O que isso significa? Que N1 dividido por P1 é igual a N2 dividido por P2. Número de operários dividido por número de peças tem que dar sempre o mesmo resultado neste caso. Agora eu vou dar um exemplo daqui. Número de operários e o número de dias. Quanto mais operários eu tenho, menos dias eu preciso para fazer um serviço, não é? Concorda? Eu aumentei o número de operários, eu diminuo o número de dias para fazer o serviço, mas desde que a produtividade também seja constante. Neste caso, aumentei o número de operários, diminuí o número de dias. Significa que o número de operários e número de dias são grandezas inversamente proporcionais. Então, significa que o produto é constante. O que isso significa? Que N1 D1 é igual a N2 vezes D2. N1 vezes D1 é igual a N2 vezes D2. Então, ele pode, no enunciado, te afirmar que as grandezas são diretamente ou são que inversamente, ou dentro de um contexto, certo? De uma noção das coisas ali que estão acontecendo, você concluir se são diretamente ou se são inversamente, como os exemplos que eu fiz aqui. Exemplo de diretamente, exemplo de inversamente. Perfeito? Perfeito? Tá. O que acontece aqui? O que acontece aqui? Eu vou partir para um próximo exemplo. Eu vou partir para um exemplo 3. Nesse exemplo 3, tá? Nesse exemplo 3, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais grandezas. Eu vou fazer assim, ó. X e Y são diretamente. X e D são inversamente. De novo, eu posso concluir isso ou o exercício pode me dar um exemplo, a prova do Enem, certo? Ele coloca circunstâncias em que ele fala, ó, sabendo que a grandeza X é diretamente proporcional a uma grandeza Y e inversamente proporcional a uma grandeza D. Então ele começa o enunciado com esta frase. Conclusão que você tem na hora, peraí. Se X e Y são diretamente, são grandezas que se dividem. Se X e D são inversamente, são grandezas que se multiplicam. Então, o que você tem aqui? X vezes D dividido por Y é constante. Ai, Gaspar, não sei se eu entendi. Ou ajudarei. Que jeito? X e Y diretamente. Divide. X e D inversamente. Multiplica. Grandezas que são diretamente, divisão constante. Grandezas que são inversamente, produto constante. Então, quer dizer que essas três grandezas, X, Y e D, se relacionam proporcionalmente deste jeito. Então, você pode ter uma circunstância em que ele pede, por exemplo, para você isolar, lembrando que essa constante aqui, normalmente, a gente chama ela de K, mas ele pode dar outro nome, tá? Outra letra, qualquer, tá? E aí ele pede para isolar o X, por exemplo. Se for para isolar o X, o que você faz? Você faz isso aqui, ó. K vezes Y
dividido por D. Então, lá, a minha grandeza x, passo y multiplicando, passo D dividindo, você tem essa situação que está aqui. X é K vezes Y dividido por D. Certo? Tá, o que isso significa? O que significa essas grandezas se relacionarem deste jeito aqui, proporcionalmente? Isso significa que está acontecendo isso daqui. X1, Y1, D1, ó. Ah, desculpa, que é o contrário, né? Ó. Peraí, desculpa. A constância está aqui, então fica x1, d1, y1, x2, d2, y2, x3, d3, y3. É o jeito que essas três grandezas se relacionam proporcionalmente. Isso tudo eu concluí por quê? Por causa da relação de proporção entre elas dito no enunciado. X e y diretamente divide, x e d inversamente multiplica. Então elas se relacionam desta forma constantemente. Aí ele pode pedir no exercício para você isolar uma das três grandezas. No caso eu isolei o x, passei o y multiplicando e o d dividindo. Ou você precisa fazer isso. Tá? Ele te dá, por exemplo, ele te dá o x1, d1, y1, te dá o x2, d2 e pede o y2. Tá? É uma circunstância que pode aparecer. Então, o que acontece? Esse tipo, igual esses exemplos que eu fiz, em que ele te dá como que as grandezas se relacionam de forma proporcional, e daí você descobre como que elas se relacionam, é uma das coisas que mais cai na prova do Enem. Então, vocês têm que estar sabendo. Tem que estar sabendo. Tem que saber. Tem que saber. Estar sabendo. Esquisito, né? Tem que saber. Correto? Beleza. Vou deixar vocês darem um print e vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Certo? Dei um print aí. Tá. Vou apagar. E eu vou fazer agora um exemplo física. Vamos pegar aqui uma situação de física para que vocês possam compreender do que eu quero falar. Tá? Então, o exemplo 4, a quarta situação que eu vou trabalhar com vocês aqui, a gente vai pegar um exemplo, uma situação, uma questão física, certo? Que seria o seguinte, tá? Vocês devem conhecer, com certeza, esta fórmula que está aqui. Tá? Uma das leis de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. O que eu vou fazer aqui inicialmente? Olha só. O que eu fiz aqui? Eu passei a minha aceleração dividindo a força. E aí eu vou dizer o seguinte, ó, se a minha massa for constante, ou seja, para a massa ser constante, é só eu aplicar o experimento físico sobre o mesmo corpo, certo? Então tá lá, massa constante. Se a minha massa é constante, vocês concordam que a força e a aceleração têm uma divisão constante? Então, olha só, tá muito claro aqui, ó. Força e aceleração terão uma divisão constante se a massa não alterar. Então, se ele vai lá e fala no exercício de força, de aceleração, fala que está sendo aplicado sobre o mesmo corpo, ele está te dizendo que a massa é constante. Neste caso, o que eu concluo? Que força e aceleração são grandezas diretamente proporcionais. Eu fiz agora o caminho ao contrário, tá vendo? Pela relação de proporção entre as grandezas, a relação delas aqui, pode ver, neste caso, se a minha massa é constante, força e aceleração se relacionam numa divisão constante. Então, quer dizer que força e aceleração são grandezas diretamente proporcionais. O que isso significa? Quanto mais força eu aplicar sobre o corpo, mais aceleração ele vai adquirir. Perfeito? Compreendido? Tá. Só que se eu viesse aqui, certo? E fizesse isso. Eu viesse aqui e dissesse o seguinte, ó,
eu vou aplicar a mesma força sobre um corpo, correto? Ou seja, a minha força vai ser a mesma. Só que agora eu quero relacionar massa e aceleração. Você concorda que nesse caso, se a minha força for constante, a massa e a aceleração se relacionam de forma constante num produto? O que isso significa? Que massa e aceleração, nesse caso, serão grandezas inversamente proporcionais. O que isso significa? Se eu aumentar a massa do corpo, eu diminuo a minha aceleração. Isso é fácil de você prestar atenção. Se eu estiver empurrando, certo? Uma caixa pequenininha, certo? Aplicando uma força R, ela vai adquirir uma aceleração. Se de repente eu vou empurrar uma geladeira, mas aplicando a mesma força, eu não vou conseguir aplicar a mesma aceleração. A aceleração vai diminuir. Ao aumentar a massa do corpo, ele vai ficar mais lento na hora que eu aplicar a mesma força. Então, olha lá, se a minha força é constante, massa e aceleração serão grandezas inversamente proporcionais. Tá vendo como que isso é aplicado em física? Perceberam? Olha só a minha situação. Vou deixar vocês darem um print na tela de novo. Vai lá, printa a tela. Para eu fazer mais um exemplo para vocês. Printaram? Olha só o próximo exemplo. Olha só o exemplo. Ele vai lá e fala o seguinte, ó, pressão, volume e temperatura O que eu tenho aqui? Esse R é chamado de constante dos gases e eu vou considerar, esse N é o número de mols. Eu vou considerar que isso daqui é constante, porque o R já é chamado de constante dos gases, ou seja, cada gás tem a sua constante ali. Vou considerar que o número de mols também não se altera. Então eu tenho aqui pressão, volume e temperatura se relacionando de forma constante. Do jeito que, olha só, pressão e volume, concorda que elas se relacionam de forma de produto? Então quer dizer que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. O que isso significa? Quanto maior o volume, menor pressão. Então eu tenho muito mais pressão dentro de uma bolinha de gude do que dentro de um balão. Tá, pressão e temperatura. Pressão e temperatura, a divisão faz parte da relação de constância. Se é a divisão, eles serão grandezas diretamente proporcionais. E o que isso significa? Que se pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais, significa que quanto maior a temperatura, maior a pressão. Panela de pressão. Quanto maior a temperatura, maior a pressão dentro da panela. Certo? Tá, então o que isso acontece? Ó, aqui você consegue, na hora que ele te indica, na hora que ele te mostra como que as grandezas se relacionam proporcionalmente, você também consegue concluir se elas serão inversamente ou se elas serão diretamente. Nesse caso dá para concluir também volume e temperatura. Volume e temperatura. Volume e temperatura aqui no caso, ó, volume e temperatura. Divisão também. A divisão é constante. Então, nesse caso, também serão diretamente proporcionais. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior o volume. Por isso que na hora que você vai esquentando o ar dentro do balão, você vai aumentando o volume do balão. Perfeito? Esquentei, aumentei o volume. Beleza? Perfeito? Tá? Então, isso aqui é fundamental que vocês entendam essa relação. E aí, gente, o caminho são dois. Ele pode te indicar se as grandezas são diretamente ou inversamente, ou você concluir. E você concluir qual é a relação entre elas, certo? Ou o contrário, ele te dá a relação entre elas,
mostra qual é a constância, te indica qual é a constância e você consegue concluir se elas são diretamente, inversamente e sempre de duas em duas. Sempre analisando de duas em duas. Perfeito. Perfeitíssimo. Era isso que eu tinha para falar hoje. Fundamental que vocês entendam isso. Porque vocês entendendo isso, a gente consegue fazer as aplicabilidades na semana que vem. Porque aí semana que vem a gente vai falar de divisão, de dividir um número em partes proporcionais, dividir ele em partes inversamente proporcionais. A gente vai falar de regra de 3 simples, regra de 3 composta. E tudo baseado na aula de hoje. Certíssimo? Gente, obrigado mais uma vez. Obrigado pelas demonstrações de carinho, tá? Peço para que vocês compartilhem, peço para que vocês deem print da aula, marque nas mídias sociais de vocês que vocês estão assistindo, marque amigos, passe para frente, indique para que eu consiga atingir o máximo de pessoas possíveis. Ok? Pessoal, grande beijo, até a semana que vem. Valeu, fui!